Quando chegarem, eu vou aprovando. Ora, muito bem. Ainda antes de começar, alguma dúvida que queiram tirar? Alguma coisa que queiram esclarecer? Muito bem, então vamos começar. Bom, nós vamos começar da área, durante 3 dias vamos falar sobre composição, e pronto, é a parte mais fascinante da fotografia, aquela em que poderá ser aplicada com qualquer suporte, não precisamos de uma câmara de topo de gama para fazer boas fotografias, ou seja, vai-nos influenciar em todas as nossas, em tudo aquilo que a gente vai fazer. Aqui, vamos parar aqui isto. Eu não sei se... Pronto, eu não sei se vocês, quando estão a fotografar, se têm alguma preocupação especial em relação onde colocam o que é importante na fotografia, aquilo que vocês acham que é mais forte. Tem algum sítio especial onde colocam, na vossa composição? Olha, eu, depois de ter ouvido a questão dos 2 terços, tento sempre colocar o motivo ou terço para a esquerda ou para a direita. Não sei se é bem ou não, mas é aquilo que eu tento fazer, não é? O resto não tenho assim mais nada, que é conforme a situação também, não é? Em que contexto é que falaram nisto da regra dos terços? Num workshop sobre iniciação de fotografia digital. Uhum. Francisco, que outras preocupações tu tens? Tentar metê-la, por exemplo, ele com os pássaros é um pouco mais para nos cantos. É claro que por isso é que outro dia disse que usava muito o foco do meio, quando é em voo, às vezes uso do meio porque é para capturar a arte, né? Só para tirar a foto. Mas sim, quando estou com tempo, tento pôr os motivos mais num canto em vez de os ter centrado. Muito bem. Eu costumo, quando tiro uma fotografia, claro que eu sou a mais amadora de todos os que estão aí, mas quando tiro uma fotografia, a minha preocupação é focar aquilo que eu quero tirar, mas saber o que é que fica ao lado também. Saber qual é a paisagem que eu vou ter ao lado. Porque também, se eu tiver uma coisa feia ao lado, não tenho tanta, não sei. Isso é a minha maneira de ver, não é? Portanto, é focar aquilo que eu quero tirar, ou um animal, ou uma pessoa, ou só um objeto, seja lá o que for, mas também saber o que é que está ao lado ou o que é que está por trás. Pronto, isso é o que eu faço. Não, principalmente o que está por trás é muito importante, porque o nosso sujeito ficar sobreposto sobre qualquer coisa que me desvie a atenção, ou que penalize, ou que crie uma acrescente ao meu sujeito, perdão, menos sugestivo, é mesmo muito mau, é terrível. Portanto, as superposições são mesmo muito, muito desagradáveis. Mas ainda antes de avançar para as regras, há uma coisa que, quando estamos a fotografar para a fotografia de autor, quando estamos a fazer fotografia com um sentido artístico, um sentido de autor, a grande preocupação numa fotografia, ou a grande preocupação na composição que nós temos, ou pelo menos no meu caso, não é tanto o que eu vou fotografar, mas sim aquilo que eu não quero que entre na minha fotografia. Eu estou olhando para o meu sujeito, eu estou olhando para a minha composição, e uma das minhas grandes preocupações é o que é que eu tenho que retirar daqui. Porquê? Porque uma fotografia, quanto mais simples for, mais impactante fica. E, portanto, se nós formos complicar com coisas, tem que ser com coisas só que sejam mesmo fundamentais. Porque se não forem fundamentais, o melhor é não incluir mesmo, a não pôr na nossa fotografia. Deu-me agora um ataque de sono terrível. Mas... Dormiu mal esta noite. Não, mas tive que sentar todo o dia. Pá, terrível estar sentado todo o dia.
ao computador é tramado. Mas estava-vos a dizer que uma das minhas grandes preocupações é efetivamente o que não incluir. Reparem, o cérebro humano só tem capacidade para se concentrar em 3 coisas ao mesmo tempo, no máximo. No máximo não se consegue concentrar mais de 3 coisas. E esta concentração de 3 coisas ao mesmo tempo só acontece com as senhoras. Só as senhoras é que conseguem. Os homens não conseguem mesmo. É terrível. Nisso estamos altamente penalizados. Por exemplo, uma senhora consegue estar a falar ao telefone, passar roupa a ferro e se o bebê chorar, ela pôs o ferro e põe a Xuxa no bebê. Um homem, se estiver ao telefone e a passar a roupa ao ferro e se o bebê por acaso chorar, garantidamente que ele leva o ferro à cara do bebê em vez de pôr a Xuxa, quer dizer, não dá hipóteses, quer dizer, vocês garantidamente todos já devem ter visto aquele videoclipe que está no YouTube, um cota, está a falar o telemóvel, foi passar o fim de semana para a casa do lago, não sei o quê, está lá a brincar com o labrador, a tirar um pau para o lago, para o labrador ir buscar, mas ao mesmo tempo está a falar muito entusiasmado ao telemóvel com uma pequena que deixou na cidade, não sei o quê, está a tirar o pau, o cão vem, o cão vai o pau e não sei o quê, e entre vai o pau e continua a conversa e depois, em vez de ir ao pau, vai mesmo o telefone e o cão vai atrás do telefone, e em vez de ter o cão, ele é que vai atrás do telefone e o telefone já está dentro d'água. Isso é bem representativo, como nós não temos capacidade para fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Portanto, se não temos, quando nós vamos fazer uma composição de uma fotografia, quando vamos fazer uma composição de uma obra, nós vamos colocar o mínimo de elementos possíveis de forma que a composição se torne o mais simples mesmo, para nós conseguirmos fazer, para conseguirmos atrair e retermos as pessoas, o olhar das pessoas na nossa composição. Senão as pessoas vêm e vão-se embora e não ligam àquilo que nós queríamos que a pessoa se prendesse. Portanto, quanto mais simples for a composição, melhor. Eu vou partilhar aqui o meu PowerPoint com vocês. E pronto, reparem, isto é uma técnica que os fotógrafos usam muito, e eu por acaso não, mas esta técnica de criar uma composição, um frame já em abstrato, é muito usado pelos fotógrafos para fazermos uma leitura. Eu por acaso tenho uma grande capacidade de abstração, ou seja, consigo olhar para um amontoado de coisas e sei exatamente o que é que quero fotografar, e consigo-me cingir àquele espaço. Há pessoas que não têm isso, pronto, eu acho que os homens têm uma maior capacidade espacial de imaginar espaços fora do contexto. Mas pronto, mas uma coisa é certa, um pintor quando pensa fazer um quadro, começa a rabiscar a partir do centro da composição. Nós fotógrafos, quando imaginamos uma fotografia, nós temos que tentar compor, e vamos tentar compor exatamente, mesmo em abstrato, olhando para a nossa paisagem e fazer esta composição, porque é o começo de uma fotografia. Enquanto com o desenhista começa pelo centro da folha, o fotógrafo inicia pela moldura, ou seja, como fechar a fotografia, como fazer a minha composição, o que é que vai ficar lá dentro, e tudo o resto vai fora. Ora bem, a fotografia é uma arte e, como tal, a componente estética é de maior importância, como é lógico. Houve um compositor, eu acho essa frase fantástica, e tento utilizar isso em quase toda a minha vida e principalmente na fotografia. Mas o Charles Mingus foi um grande compositor de música jazz e uma vez disse: tornar o simples complicado, isto é comum. Aliás, nós estamos sempre a complicar a nossa vida. Às vezes temos um assunto tão fácil de resolver e depois andamos ali a complicar e muitas vezes mas isso acontecer, a gente complica demasiado. Estamos sempre a complicar tudo. Tornar o complicado simples, incrivelmente simples. Isto é criatividade. Vocês podem ter a certeza que aquelas coisas que nos ficam para sempre são coisas muito simples, muito puras, muito minimalistas,
e que perduram no tempo, o que é muito complicado, até porque depois complicado também pode ser considerado arte, há coisas muito complicadas que são artes, mas depois começa logo por ser complicado também perceber, e o ser complicado perceber começa a ser também um handicap para esse tipo de arte. Ora bem, pegando nas palavras do Charles Mingus, o difícil é simplificar uma composição. Isso podem ter a certeza. A composição de uma imagem é a escolha que o fotógrafo faz de quais são os elementos que irão fazer parte da cena, da nossa composição, e quais os que serão excluídos. E, além da organização dos elementos que forem escolhidos para formar a minha imagem. Ou seja, eu vou ter que escolher alguns elementos, vou ter que excluir muitos elementos e depois dos que restam, eu vou ter que saber onde é que os vou colocar na minha composição, de forma que a minha composição fique forte, fique impactante, fique apelativa. Uma escolha adequada dos elementos e a sua correta distribuição na cena são um bom começo para obter uma fotografia vencedora. Ora bem, ao longo dos séculos, as artes gráficas foram concebendo ideias de como criar imagens agradáveis, apelativas à vista. Eu posso dizer que eu fiz uma coisa muito interessante. Eu fui uma vez formando de um curso do Dr. António Lopes, é fotógrafo formado, doutorado em História da Arte, e ele veio a São Miguel durante 2 fins de semana falar sobre composição. E eu achei que ele tinha o curso tinha conteúdos tão interessantes e eu fui. Nós levamos 2 fins de semana intensivos a ouvir falar sobre estética fotográfica e ele nunca nos mostrou uma fotografia que fosse. Ele mostrou-nos todo o que era... Ele começou por mostrar a pintura as pinturas rupestres e acabou na pintura do século XX das últimas décadas. Ou seja, nós temos a grande sorte de ter pelo menos 10 mil anos de história da arte onde nos podemos inspirar. Ou seja, nós temos efetivamente um histórico fantástico para ir buscar toda esta forma de compor bem uma fotografia. Ora bem, estas ideias são dominadas por regras de composição, contudo é importante perceber que são apenas sugestões, porque as regras é sempre uma coisa muito, muito castradora e as regras também são para ser quebradas, mas ao serem quebradas têm que ser quebradas com consistência. Imaginemos que eu passo a fotografar ao centro, mas então sempre a fotografar ao centro e para ser um estilo meu, eu tenho que fotografar sempre ao centro, ou seja, não é só umas ao centro e outra na regra dos terços, ou na regra disto, ou na regra daquilo. Ora bem, a fotografia é uma forma de arte e, como tal, então, não tem regras. Nenhuma regra é absoluta e existem para serem quebradas, como é lógico. Ora bem, então eu vou fazer aqui uma linkagem de todas as regras que nós vamos falar, porque são muitas, ou sugestões de estética, e vou-vos dar aqui vou-vos elencar todas as regras que nós vamos falar e depois vamos começar por as que estão programadas para hoje. Ora bem, começamos sim, hoje vamos falar largamente sobre a regra dos terços, é efetivamente a primeira grande regra e é a regra mais usada na fotografia, em tanta coisa, na decoração, na estética, enfim. Simetrias que é a exceção da regra dos terços. Acho que é o Francisco que está entrando. Não vi aqui a chamada do Francisco. Olá, Francisco, peço desculpa, não vi a sua chamada, agora é que estava a ver. Boa tarde, Zé. Boa tarde, colega. Peço desculpa pelo atraso, mas não tem. Primeiro atrasei-me um bocadinho e depois estive a tentar enviar aqui umas fotografias e aqui não correu bem e eu atrasei, depois o computador bloqueou-me, tive que reiniciar. Oh, que chatice. Pronto. Mas pronto, já cá está. Exato. Bem bom. Depois
Depois o Zé V, não sei se consegui mandar uma ou duas, mas depois eu vou tentar mandar o resto. Está bem, não tem problema. Depois descarrego e depois faço comentários. Mas não tem que ir da noite, não é? Ok. Muito bem. Então, estávamos a começar a falar nas regras de composição e a primeira, efetivamente, é a regra dos textos. Temos as simetrias, que é a exceção à regra dos textos. Mais espaço à frente do assunto, é muito usado na fotografia e vamos ver montes de exemplos de tudo isto, como é lógico. Linhas de força. As linhas de força são determinantes na fotografia para tornar uma fotografia muito mais forte e mais impactante. Enquadramento na vertical ou na horizontal. Vamos ver que fotografar na vertical ou na horizontal tem inclusivamente significados diferentes na fotografia. Superposições dá efeitos muito interessantes, dá muita tridimensionalidade à fotografia, quando bem aplicado, quando mal aplicado é horrível. As sombras são tão interessantes e são tão importantes na fotografia que há fotógrafos que só fotografam sombras, nunca fotografam a realidade, o que dá efeitos realmente muito, muito interessantes. Contraluz. Fotografar em contraluz é fascinante. Não é tão fácil quanto parece, porque sempre estamos a lidar com grandes contrastes, com diferenças enormes entre altas luzes e baixas luzes, é sempre difícil fazer as opções, mas eu gosto muito, muito, muito de contraluz. Não sei, desculpa, uma pequena interrupção. Diga. Eu não sei se as sombras é propriamente isso, mas eu tenho uma fotografia, estou a fotografar o jardim e o sol está numa posição que fica a minha sombra na imagem. Sim, isto são sombras. Isto é uma sombra que, inclusivamente, bem aplicada, pode ser uma linha de força, pode ser um elemento a levar-me a um objeto principal que eu quero fotografar. Ou seja, as sombras também passam para a nossa sombra. Passam, sim, senhor. Okay. Encher o quadro ou não, já vamos ver amanhã, depois vamos ver o que é isto. Não cortar o assunto. Há assuntos que não podem ser cortados, há outros que podem ser cortados. Temos que perceber para onde é que podemos cortar os vários assuntos que nós, por vezes, temos que cortar. A cores ou preto e branco é, efetivamente, independentemente de haver fotógrafos que só fotografam a cores, outros que só fotografam a preto e branco, para aqueles que fotografam tanto de uma forma como de outra, há assuntos que, efetivamente, só fazem sentido a cores, e outros que só fazem sentido a preto e branco. Eu posso-vos dar o exemplo de que uma vez estava a tentar vender, a fazer uma promoção de uma viagem a Marrocos, das que eu costumo fazer, e numa das vezes decidi fazer o cartaz a preto e branco, porque tinha uma fotografia do deserto a preto e branco que eu gostava muito e, portanto, queria experimentar. E é curioso, pronto, que aquilo pode ter sido mera coincidência, mas pronto, mas se calhar também não foi só coincidência. Uma coisa certa é que aquilo não estava a pegar, ninguém fazia perguntas, ninguém... apesar que, pronto, eu também tenho alguns pacotes, algumas publicidades que faço e que não têm resultados nenhuns e às vezes eu não percebo porquê. As publicidades que nós fazemos no Facebook, nós nunca conseguimos perceber bem o feedback, porque é que está a correr bem ou porque é que está a correr mal, é sempre uma coisa tão estranha. Desculpa, um bocadinho. Mas estava-vos a dizer que então tive uma sugestão de uma pessoa a mim, disse, mas desse cartaz, ponha isso a cores, Marrocos é a cores, Viva com cores, não sei o quê. E pronto, e passei, e fiz coloquei a mesma fotografia em vez de ser a preto e branco a cores, e a publicidade começou a funcionar melhor. Portanto, há coisas que efetivamente só fazem sentido a cores, tudo o que é publicidade, tudo o que é moda, tudo o que é... vive muito deste jogo de cores, mas há muitas outras coisas que só fazem sentido a preto e branco, portanto, é mesmo assim. Obrigado. O original da fotografia é preto e branco? Não, eu tenho sempre o original a cores. Não, mas eu digo o original, a fotografia nasce com o preto e branco. Sim, não é? Nasce com o preto e branco. Ela no começo era só preto e branco. É isso que estava a tentar dizer. A cor na fotografia surge muito mais tarde. A cor na fotografia surge já no século XX. Ora bem. Se calhar 100 anos depois, sim, à volta de 100 anos depois, é que surge a cor, ou mais de 100 anos. A fotografia tem mais ou menos 170 anos, 170, 165, mais ou menos 170 já.
O uso do flash faz muita diferença em algumas fotografias, em algumas favorece muito, noutras penaliza, mas há fotografias que efetivamente com o flash produz efeitos muito, muito, muito interessantes. Padrões e abstratos. Padrões e abstratos é uma coisa que eu gosto muito de fazer na fotografia, muito mesmo. Sei lá, estou a fotografar vamos dar a hipótese de fazer uma fotografia, vou fazer fotografias num supermercado. Faço fotografias a grandes planos de supermercado, faço fotografias às prateleiras e depois posso fazer padrões interessantes, fotografando, extraindo da prateleira só os frascos de compotas ou então numa pilha de fruta e dedicar-me só às laranjas e não a todas. Ou seja, criar padrões, criar abstratos, dão fotografias muito interessantes para ajudar a contar uma história, para tornar a história muito mais dinâmica. Molduras. As molduras fazem muito sentido na fotografia, não aquilo que muitas das vezes se vê nas sociedades virtuais, que é a fotografia tem um bocadinho de vermelho, ou um bocadinho de amarelo, depois eles põem uns risquinhos à volta da fotografia para ficar uma coisinha bonita. Não, moldura é fechar a fotografia com qualquer coisa, com uma árvore, com uma sombra, com uma janela, sei lá, há milhentas formas de molduras que depois vamos ver montes de exemplos. Escala. O motivo de escala na fotografia é muito, muito importante. Para nós termos a noção de o que é que estamos a fotografar, o que é que nós estamos a representar em algum tipo de fotografia, principalmente quando estamos a fazer fotografia com algum rigor que seja para entregar a um cliente sobre um trabalho sobre arquitetura ou sobre paisagem mesmo. Termos um motivo de escala é extremamente importante para nós sabermos se as escarpas são muito altas, se não são, se o edifício é muito alto, se não é. Portanto, é importante o motivo de escala. Mesmo, por exemplo, um trabalho científico, vamos supor, um geólogo vai para o terreno, vai fotografar fósseis, aí até um motivo de escala muitas vezes é usado com uma moeda ou até com o martelo que os geólogos usam muito, portanto eles sabem muito bem, toda a gente sabe mais ou menos o tamanho daquela peça e serve-nos de motivo de escala. Posição do fotógrafo e ponto de vista. Isto é daquelas coisas que não depende absolutamente nada, nem da câmara, nem da objetiva, mas que muda completamente a visão das coisas da fotografia e vocês poderão, e nós já falamos sobre isso, quando falamos sobre logo desde o primeiro dia, mas vocês vão ver outra vez montes de exemplos de como a nossa posição vai valorizar ou desvalorizar a fotografia, vai valorizar o sujeito ou desvalorizar e, portanto, muda completamente o aspecto das coisas. Para diferentes distâncias focais temos diferentes perspectivas. Já vimos isto muito quando damos a distância focal, mas ainda vamos de ver mais e pronto, e nós já sabemos que o objetivo, usar diferentes objetivas, transmite emoções, sensações, mensagens completamente diferentes. Profundidade de campo é que está aqui novamente em último lugar. Foi a última coisa que eu vos falei das variáveis físicas da fotografia, mas para mim é mais importante e que resume brutalmente e que dá uma força à estética da fotografia tão grande que eu não consigo deixar de mostrar mais fotografias sobre profundidade de campo, o quanto influencia a fotografia no seu todo. Ora bem, a regra dos terços, tal como o Luís e o Chico já disseram, ou deram uma ideia, que a regra dos terços era colocar o que era importante mais ou menos nos terços da fotografia. Eu agora vou completar e vou-vos dizer que a regra dos terços consiste em dividir mentalmente a nossa composição em 9 retângulos. Vamos dividir a nossa composição em duas linhas verticais, 2 linhas horizontais e nos pontos de interseção serão os pontos fortes da minha vou-vos mostrar aqui, da minha composição. Reparem, isto é dividir mentalmente com 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Isto é tão importante que, inclusivamente, quando estamos a fotografar pelo display, se nós quisermos ter ativo esta grelha pode estar ativa. Pode estar ativa nas mirrorless, pode estar ativa nas reflexos,
mas quando estamos a fotografar com tripé, na parte do display. Eu, por acaso, não gosto de ter isso ativo, porque eu gosto de ter uma liberdade muito grande quando estou a fotografar. E sei que normalmente as minhas fotografias o que é importante está normalmente na regra dos terços. E eu gosto, e o terço não tem que ser mesmo ao terço, não tem que ser mesmo aqui. Pode ser mais para aqui, pode ser mais para ali, pode ser mais para lá, não tem que ter esse rigor de ser o ponto de interseção. O ponto de interseção é uma referência para nós, mas tudo o que for importante na minha composição deverá ficar num desses pontos de interseção, à volta desses pontos. E porquê? Porque a regra dos terços portanto, tal como eu já disse, é a regra de composição mais conhecida, consiste em dividir mentalmente através do grip automático, já presente em muitas das nossas câmaras digitais, a cena, a nossa composição, em 9 partes iguais, com 2 linhas verticais e duas horizontais. Recomenda-se colocar os pontos de interesse nos cruzamentos dessas linhas, nos pontos de interseção. A regra dos terços não é mais do que uma simplificação das proporções da regra da secção dourada baseada no número dourado de Fibonacci. Quem estudou arte, quem estudou arquitetura, quem estudou design, sabe que esta sequência dourada, este número que o Fibonacci descobriu, que é 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 3, é nascer num ponto e desenrolar-se uma linha, uma espiral em caracol. Portanto, é nascer num ponto e desenvolver-se uma espiral em caracol que acaba muito aberta. Ou seja, é muito utilizada, inclusive, é muito utilizada na natureza. Por exemplo, a casca de um caracol desenvolve-se exatamente na sequência dourada. É muito o desabrochar de uma folha de um feto desenvolve-se exatamente com a sequência de Fibonacci. Os romanos começaram por utilizar nas escadas, nas escadarias em espiral, exatamente a distribuição das forças para essa sequência de Fibonacci. Ou seja, é usada em muitas coisas e também é usada na estética. Como esta sequência de Fibonacci é muito mais complicada de visualizar, então criou-se a regra dos terços, que é efetivamente uma simplificação. Eu posso dizer que a regra de Fibonacci normalmente fica aqui, ou fica aqui, ou fica aqui, ou fica aqui. Ou seja, como é num sítio mais complicado de identificar, criou-se a regra dos terços, que simplifica brutalmente a regra dourada, a espiral dourada, como se chama, ou a regra do Fibonacci, da sequência numérica de Fibonacci. Então, e já vos mostro o que é a espiral de ouro. Este conceito é baseado numa sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois anteriores. 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, e assim sucessivamente. Então, é fascinante a forma como esta sequência está presente na natureza e como é usada em muitas obras de pintura, escultura e arquitetura. E não é nada mais do que nada menos do que isso. Reparem que o número de Fibonacci começa aqui no 0 e vai se desenvolvendo desta forma. Eu posso dizer que, inclusivamente, se eu colocar aqui algo muito importante e aqui, e aqui em diagonal, no outro extremo, no outro extremo do Fibonacci, um elemento secundário, eu vou olhar para a minha fotografia, começando por aqui, passo por esse elemento, dou a volta toda e vou-me centrar exatamente aqui neste elemento, que é o mais importante da minha composição. Sobrepondo uma coisa sobre a outra, a vermelha tenho a regra de Fibonacci e a preta tenho a quadrícula da regra dos terços. E reparem que ela fica lá muito próxima, ou seja, é mais fácil eu colocar os elementos importantes na regra dos terços. Pela espiral de ouro ainda ser mais importante, eu gosto muito de extremar aquilo que é importante para mim, estar mais extremado, de forma a tornar a fotografia ainda muito mais impactante, muito mais forte. Então vamos ver exemplos de
de fotografias na regra dos terços. Ao olharem para essa fotografia, que é uma largada de uma prova de Big Game Fish, quando eles largam todos com a força, o que é que vocês acham? Acham que ela está na regra dos terços? Não está? Está bem aplicada a regra? Tem algumas coisas que sim. Ora bem, vamos logo por ver. O elemento principal é este senhor, é o skipper, não é? Os olhos dele estão exatamente na regra dos terços, estão aqui num dos O barco e o homem estão. Em diagonal, eu tenho um barco secundário que está lá fora, numa diagonal. Exatamente. Depois tem uma outra coisa muito interessante nesta fotografia, que é este V formado pela janela, que me dá um sentido de velocidade para a frente, para onde está a caminhar o barco. E também de triangulação. Estão bem. Depois, isto como estava, isto ia lá dentro aos saltos, ali já em velocidade, como eu queria que ficasse bem a luz que estava lá fora, eu fiz a medição de lá para fora, depois cá dentro, como ficava escuro, eu decidi disparar um flash. E o flash é que me foi realçar o skipper em relação ao fundo. E as nuvens? E as nuvens. O que é que está muito feio nesta fotografia? Alguém consegue olhar para ela e ver uma coisa desagradável, feia? São aqueles cintos ali. Os? Não sei se são os cintos. Ali à esquerda do homem. À esquerda, o quê? Aonde? À esquerda dele há ali duas coisas pretas. Aqui? Sim, Sim. não é isso. Isso não me incomoda. Isso é difícil. Não percebi. Hã? A minha era mais a cana. Tá? Ora, muito bem. Esta cana e este vidro assim, sobrepostos aqui com a boca e com o nariz, ficam muito feios essa superposição. Eu não tinha divisado a cana. Esta sobreposição fica horrível, fica muito desagradável, fica muito desconfortável. Ou seja, eu deveria ter tentado arranjar uma posição em que isto não tivesse sobreposto e ficava a fotografia logo muito mais interessante, e ela aqui fica muito feia. Ora bem, mais uma fotografia na regra dos terços, é um retrato. O meu filho, quando era miúdo, quando tinha para aí 12, 13 anos, e reparem que eu corto imenso da cabeça, corto quase toda a cabeça, e fica exatamente a expressão exatamente na regra dos terços, e com muito mais espaço à frente, aquilo que eu já vos disse, que vamos falar depois, mas mais espaço no sentido do olhar, mais espaço no sentido do movimento. Deve-se deixar sempre espaço vazio. Para quê? Eu, quando olho para esta fotografia, eu olho por aqui, eu dou a volta para esse espaço vazio e concentro-me depois aqui. Eu, se calhar, até entro por aqui e dou a volta por aqui e concentro-me aqui. Eu não saio desta fotografia. Ok? Tenho este vazio que dá esta volta e concentro-me exatamente aqui, não saio. Aqui para trás não sai porque não tem nada para sair, portanto está bloqueado pela cabeça dele, e depois tenho aqui à frente dele esse espaço magnífico que não me distrai nada e vem-me concentrar rigorosamente nos retratos. Os retratos têm que ser sempre muito simples, muito simples. E se pudermos cortar parte da cabeça, só ganhamos com isso. Podem ter a certeza disso. Uma fotografia de paisagem, num amanhecer fantástico na Lagoa das Sete Cidades, no inverno. O inverno é fabuloso para se fotografar, porque como os dias são muito mais frios, a evaporação é muito menor, mantém-se durante muito mais tempo um ar muito límpido, muito puro. E reparem que o meu horizonte está exatamente no terço de cima. Nós, por acaso não perguntei isso a vocês, mas já agora, esta preocupação é importante. Quando nós estamos a fazer uma composição, e na nossa paisagem temos o horizonte. E o horizonte pode ser um horizonte físico, como é o caso disto que está aqui, a separação entre a água e a terra. Mas se eu estiver a fotografar uma cidade, o meu horizonte pode ser a separação entre a estrada e o começo dos edifícios. Ou se estiver até a fotografar, por exemplo, um campo, vários terrenos, mas existe um muro de pedra pelo meio, o meu horizonte pode ser exatamente este muro de pedra, porque é uma diferença de texturas. Ou então, se imaginamos que estamos a fotografar um campo em que metade do campo tem erva alta, metade foi cortada, outra não está cortada ainda. Essa separação de texturas pode ser o meu horizonte. Onde é que
no caso de estarmos a fotografar uma praia ou uma lagoa, onde é que eu vou pôr o meu horizonte? Neste caso está no terço de cima, certo que sim, não é? Ok? Mas, garantidamente, que se está aqui no terço de cima, deve ser porque nesta situação fazia sentido. Mas, garantidamente, que noutras situações, se calhar, faz mais sentido estar no terço de baixo. Ok? Onde é que eu vou pôr no terço de baixo ou vou pôr no terço de cima? Acho que no de baixo. Não, eu vou pôr no terço de cima, como é o caso que eu fiz aqui, quando o meu primeiro plano é muito mais interessante do que o céu que eu estou a ver. E reparem que... Eu estava a pensar, pronto, até não percebi bem. Estava a pensar, era exatamente dar importância ao primeiro plano. Exatamente, e dando importância ao primeiro plano, para dar importância aqui ao meu primeiro plano, eu vou arrastar o meu horizonte para cima. Mas imaginemos, como vamos ver outras fotografias em que o céu é que está fantástico, tem nuvens lindíssimas e o meu primeiro plano não tem piada nenhuma, então eu vou pôr o meu horizonte cá para baixo. Eu não... E aí a intenção seria tirar partido do reflexo. Aqui foi a intenção de tirar partido do reflexo. Ou seja, logo o meu horizonte foi para cima e dei muito mais importância ao meu primeiro plano. Claro. Certo? Aqui é exatamente ao contrário. Reparem, eu tenho um céu magnífico, um céu fabuloso, o mar estava tudo monocromático, portanto não tinha informação nenhuma que me interessasse, e então puxei o meu horizonte bem cá para baixo. Podia estar aqui na rega dos terços, mas como isso estava tão bonito, eu puxei o mesmo cá para baixo, a 1/10. Há fotógrafos que inclusivamente fotografam sempre o horizonte a 1/10. Nunca, é chamada, em vez de ser 1/3, é 5/6, ou seja, dividem a composição em seis espaços e nos quintos, e no quinto de baixo é que fica o horizonte ou no quinto de cima. São formas de estar na fotografia. Portanto, isto fica muito interessante aqui. Porquê? Porque aqui era tudo muito negro, muito monocromático e este céu é que estava fabuloso. Portanto, não tenham problemas de arrojar o horizonte. Ao meio, nunca. Só se coloca ao meio quando estamos a fotografar simetrias, mas isso já vamos falar mais para diante. Aqui, eu gosto muito desta fotografia por N razões. Isto foi tirada no Alentejo, no Chaparro. São sobreiros, no Alto Alentejo e no amanhecer ainda muito cedo, nem tínhamos tomado um pequeno almoço, fomos para lá de noite, quase de noite, para apanhar o nascer de sol e apanhamos esse dourado lindíssimo sobre um campo de sobreiros que tinham tirado a cortiça. E estava com este era provavelmente deste ano, porque ele estava com este vermelho muito intenso, muito bonito. E reparem que está na rega dos textos, pois está, a parte mais bonita desta fotografia é este V, e o V está rigorosamente nos pontos de interseção. Depois tem aqui linhas de força muito importantes, que é esta a sair aqui deste canto e esta a sair daqui. As linhas de força devem sair do canto. E reparem que depois todo o sobreiro fica num dos terços da fotografia. O que está muito bonito está tudo sobre um dos terços. E depois tem uma coisa curiosa, que é que me reforça imenso. Sempre que nós temos sobreposições, nós temos que ter cuidado que as sobreposições não fiquem sobrepostas. Tem que haver sempre um espaço entre as sobreposições. Um espaço vazio. E então eu escolhi lá ao fundo, tive a sorte de haver um outro sobreiro que em diagonal tem uma forma muito parecida. E então criei esta diagonal, esta linha imaginária aqui, que me reforça brutalmente este primeiro sobreiro. Ou seja, isto que está aqui, para além de me fechar a fotografia, dá-me aqui uma diagonal que me reforça imenso o meu olhar sobre este sobreiro e que, pronto, tudo fica aqui e é o que dá esta beleza, esta fotografia. E reparem que no meio de tanto campo, no meio de tanto sobreiro, no meio de tanta coisa, eu mostrei muito pouco e cortei muito. Este cortar muito é que é difícil, a gente olhar para as coisas e cortar muito, e de forma que fique interessante. Mas é um exercício fantástico, tirar tudo aquilo que não interessa da nossa composição. Mas está aí tudo, está a luz, está a sombra, está a sobreposição, está o céu azul por trás. Tudo e mostrando muito pouco, mas está exatamente tudo. Okay?
Ora bem, mais uma fotografia no mesmo campo, que eu gosto muito, em que o meu horizonte está exatamente nos terços, um terço não muito dinâmico, mas está num terço, mas depois tem uma coisa muito boa no terço, que é este sobreiro enorme, está exatamente num dos terços, mas não dando os limites, porque cortei, eu não sei se esse sobreiro tem mais 1 km, só tem mais 10 centímetros. O não dar os limites é uma coisa que deixa o nosso imaginar, dá-nos sempre a sensação que é muito mais, percebe? A gente nunca fica por pouco, é sempre muito mais. Depois tem aqui um motivo de escala e ainda por cima dar entrada aqui na fotografia em diagonal com o sobreiro principal. Depois tem aqui estas linhas deixadas por um carro e a erva toda abatida para dentro que me faz percorrer o meu imaginário por aqui dentro e esbarrar aqui neste sobreiro que é o elemento principal da minha composição e que está fantástico. E pronto, e depois tinha este azul magnífico que só me vem valorizar o verde e os tons deste campo de sobreiros e, portanto, e que eu gosto muito, muito mesmo desta fotografia porque acho que está muito bem composta. Mais uma fotografia na regra dos terços, mais simples, é certo, muito mais simples, porque tem aqui uma horizontal 1/3 e depois tem aqui cada um dessas casas na Lagoa das Furnas, exatamente, cada uma no seu terço, e pronto, e depois tem um fundo muito clean, que é a mata aqui do José do Canto. Do José do Canto. Isto para quem não conhece as flores, isto é uma propriedade privada com hectares e hectares de terra, que tem essas duas casas. Isto aqui era a casa dos barcos, era a casa só para arrumar os barcos e o material de apoio e os empregados. Isto era o chalé principal da propriedade. E depois aqui ao lado está uma ermida muito baseada, foi desenhada por 2 arquitetos franceses, muito baseada com pormenores da Notre-Dame, e que é o mausoléu da família que fundou esta propriedade, o José do Canto. No século XVIII havia as famílias muito ricas de São Miguel, tinham, para além de não trabalharem, porque se geriam eram os seus rendimentos e estudavam todos em Paris e em Londres, tiveram na altura, criou-se a moda de se criarem parques botânicos, coleções botânicas. E então todas essas famílias criaram jardins botânicos de uma riqueza incrível. Eu posso dizer, por exemplo, só nesta propriedade existem 200 espécies de camélias diferentes, mas camélias sem mutação, sem misturas, enquanto que o Parque Terra Nostra também é um parque desta época da implementação desses jardins botânicos em São Miguel. O Parque Terra Nostra tem 600 espécies de camélias diferentes, mas grande parte delas foram cruzamentos entre si, que cruzaram, os jardineiros iam cruzando para darem camélias diferentes. Aqui temos uma coleção à volta de 200 camélias antigas, todas elas puras, ainda da época em que foram, há 200 anos, em que se foram fundados esses parques, e portanto temos aqui sequoias, montes de árvores da África do Sul, dos Himalaias, enfim, nós temos, são coleções, são parques com coleções brutais e muito interessantes, e a Ilha de São Miguel em particular tem 10 ou 12 jardins botânicos, quase todos eles privados. Um deles pertence à presença do Governo Nacional, um deles é público, é o Jardim António Borges, mas os outros todos são normalmente privados, precisaram de famílias e pronto, e mantêm-se em famílias privadas. José do Canto, tanto quanto eu sei, era especializado exatamente no desenhar de jardins, quanto à simetria, o afastamento das árvores, consoante a perspectiva de crescimento delas, a diversidade. Sim, eles eram grandes, pronto, não sei se eles eram mesmo botânicos, mas todos eles eram gente formada, mas todos eles tinham paixão. E o José do Canto não foi só ele, o José do Canto das Furnas é primo do José do Canto de Ponta Delgada, em que são 2 jardins de José do Canto, mas de primos diferentes, primos, filhos e irmãos, portanto não eram irmãos e ambos também se dedicaram, ou seja, havia realmente um culto
pelos jardins botânicos. Este também é um jardim botânico da altura, é o do Parque Terra Nostra, pronto, seguramente o mais bonito. E porquê? Porque tem muita água, tem muita água férrea e quente a circular dentro do parque, que é o tal que tem uma piscina de água quente com mais de 100, tem mais de 100 metros de diâmetro, e a temperatura da água na entrada da água está acima dos 40 graus, portanto é mesmo muito quente e muito férrea. Portanto, reparem que tenho aqui mais uma simetria, que se fosse uma simetria, até, e sendo uma simetria, podia estar exatamente ao centro, mas não. Desloquei o sujeito principal da minha composição, que é esta árvore tombada no lago e ainda com vida e com o seu reflexo, e depois com essa imensidade de água a fazer-me percorrer até aqui e dá-me esta fotografia que eu gosto muito. Isto são duas fotografias. E aqui, para nós percebermos uma humanizada e outra não, eu estava a fazer a fotografia a este forte, o Forte de São Brás. Aqui o meu horizonte pode ser esta linha aqui, a separar a água da rocha, mas também se eu cortasse a água, e podia cortar a água, a minha linha do horizonte seria esta linha, que é uma diferença de texturas muito grandes. E reparem que eu coloquei exatamente a janela no terço. Podia ficar ao centro, mas era estático, então está num dos terços. Gosto mais desta porque eu vi que o rapaz vinha-se a aproximar e eu continuei a fotografar, e mal ela entrou na fotografia, eu fiz uma fotografia para ficar em diagonal com a janela, e acho essa fotografia muito mais dinâmica do que esta, porque tem aqui o elemento humano e esta diagonal que faz sempre a diferença na fotografia. E tem um acréscimo de informação que é a água. Sim, mas aqui também tem água, aqui também tem, percebe? Pois é, isso que digo, tem um acréscimo de informação que é a água. E onde é que está? Isto foi tirado em Monsanto, muito perto da Serra da Estrela, portanto ali nas aldeias históricas à volta da Serra da Estrela. E reparem como a regra está aplicada. Tem aqui um dos elementos, esta sombra fascinante que me faz lembrar a cabeça de um macaco ou de um cão, pronto. De um cão. De um cão talvez, pronto. Mas faz lembrar. E depois tem aqui no outro terço esta outra figura aqui no chão que me faz lembrar aquelas estátuas da Ilha de Páscoa. Acho que é um perfil fantástico. E gosto muito... Conseguem imaginar aqui uma estátua da Ilha de Páscoa deitada? E gosto muito deste vazio a separar as duas. A luz estava muito bonita, esta luz estava um dourado lindíssimo, como vocês vão ver depois noutras fotografias mais à frente. E eu optei aqui pelo preto e branco. Porquê? Porque senão eu não conseguia ver esses recortes, não me conseguia centrar nesses perfis e só me ia distrair com a cor bonita que estava na serra. Portanto, aqui o preto e branco foi exatamente para me reforçar o recorte das duas imagens. Uma fotografia quadrada, eu gosto muito do formato quadrado, cada vez mais gosto de não fotografar em quadrado, ou seja, depois fazer a pós-produção para quadrado, tirando daquilo que me distrai, e portanto gosto muito desta fotografia de um pequeno riacho no meio de uma ribeira, e a água entrar exatamente por aqui, circular e depois sair exatamente pelo sentido contrário, faz toda a diferença na fotografia. Nós devemos ter esse alinhamento. Acho que foi ontem o Armando, acho que foi o Armando que apresentou umas fotografias deste género de ribeiras que nós estamos a analisar e portanto também tinha uma coisa que eu fiz assim um quadrado que ficou uma coisa semelhante e ficou muito mais apelativa do que como estava no original. Mais uma fotografia em que a regra dos terços está magnificamente bem aplicada. Isto é uma cascata. A cascata está exatamente na regra dos terços. Sempre uma preocupação, deixar muito mais espaço no sentido onde circula a água, onde ela vai circular. Dar espaço no sentido do movimento. Sempre. E, portanto, mesmo que não mostre a cascata toda, não precisamos mostrar a cascata toda, isto é sempre depois muito repetitivo. Eu acho isso muito mais interessante, fechar a fotografia com um canto da cascata e depois dar para onde ela vai circular. Esta fotografia deve ter 10 segundos, 15 segundos, que reparem que o leitoso já se estende a quase todo o poço e quase que não tem movimento nenhum aqui, portanto está tudo muito como se não existisse movimento. Ponto mais uma fotografia em que o terço está muito bem aplicado, o meu horizonte está exatamente a um terço e depois desta luz fantástica sai-me exatamente aqui de um terço da fotografia, não está ao centro,
não está, ficaria estático. Esta luz bonita sai-me exatamente, mesmo que eu tenha cortado alguns raios que podiam estar interessantes, mas esta luz fascinante está exatamente aqui, e depois a fazer-me percorrer este céu dramático, antes de uma tempestade, que se calhar até nem veio, mas estes céus acontecem muito nos Açores, mesmo com o mar calmo que está aqui, sem vento, estas nuvens acontecem muito nos Açores e dão um ar extremamente enigmático à nossa paisagem. Mais uma fotografia em que a regra dos terços está bem aplicada. Reparem, tenho o meu horizonte exatamente no terço de cima. Tenho aqui uma linha de força a sair aqui do canto, alinhei-a para fazer-me percorrer a fotografia até esta luz fabulosa que está aqui sobre esta casa. E tenho também a figura humana a servir-me aqui de escala, a dar entrada na fotografia. Eu utilizo muitas das vezes os meus colegas que vão fotografar comigo para dar um motivo de escala e humanizar a paisagem. Este rapaz que está aqui, por exemplo, é um belíssimo fotógrafo, mas não gosta de que tenha presença humana. Então ele está sempre à frente dos outros. A mim, eu que gosto da presença humana, não me incomoda nada, ele avança um bocadinho e eu faço a minha composição da forma que ambos fiquemos felizes. Mais uma fotografia que a regra dos textos está muito bem aplicada. Reparem aqui isto a dividir-me com a porta, a dividir-me completamente a fotografia. E depois tem este elemento humano e este outro aqui em diálogo, em simbiose, exatamente cada um dos terços. Mais uma fotografia em que conjugo muito bem a regra dos terços e a profundidade de campo muito curta. Reparem que esses bailarinos estão a dançar. A moça está com os olhos fechados, o meu foco está exatamente nos olhos dela, tudo isto está desfocado e eu consigo imaginar que eles estão a dançar algo de muito íntimo, algo de muito sentimental, e até os olhos estão fechados. Mas basta, como é que eu vejo isso tudo? E ele está de costas, e eu vejo só esse bocadinho do rosto dela e consigo sentir isto. O meu foco está rigorosamente aqui, na regra dos terços, e tudo o resto está lá para constar, mas sem eu me distrair. Portanto, é uma fotografia extremamente forte à custa disso. E quando falamos num terço, não tem que estar rigorosamente no terço, naqueles pontos de interseção. É bom que tenhamos essa noção, que temos esta liberdade de poder fazer circular as coisas de forma que fica muito mais interessantes. Mais uma fotografia que eu gosto muito, um retrato fabuloso do Zeca Medeiros, um dos grandes músicos, argumentista, realizador, cantor dos Açores, um homem que tem feito imensas obras interessantes na televisão e não só. E ele estava num concerto, ele era um dos solistas, numa música ou duas só, e reparem que ele cortei completamente a cabeça, cortei-lhe grande parte do corpo, os olhos estão exatamente na regra dos textos, muito espaço à frente, esta diagonal do micro, a mão exatamente a aconchegar, mesmo desfocada, mas está ali como se estivesse expressiva, e portanto é uma fotografia extremamente forte, e eu corto grande parte da pessoa para me concentrar exatamente na expressão dele a cantar, que fica muito mais forte do que se ele tivesse todo bonitinho ao centro, ao meio, e não teria tanta piada. Esta é uma daquelas fotografias que eu adoro, que se tivesse jeito para escrever, escrevia um conto sobre esta fotografia. Reparem, estamos no Rio, temos aqui o meu primeiro plano a dividir-me, temos uma neblina, tem a fotografia completamente emoldurada e fechada por um pinheiro, chove, uma chuva muito miudinha que nem se consegue ver na paisagem. O casal que estão de costas para mim estão debaixo do pinheiro, mesmo debaixo do pinheiro a senhora está com o guarda-chuva está só sobre a senhora para além do guarda-chuva e para além do pinheiro ainda tinha um daqueles lenços de plástico para proteger a cabeça, o senhor é que segura a mala, enfim. Este casal aqui num terço, de costas para mim, em que, com isto tudo, das duas uma, ou a senhora é realmente muito débil e muito frágil e tem um santo de um marido que a protege de tudo, ou então ele deve ter sido um grande filho da mãe, já fez tantas na vida e agora está pagando os pecados, tentando ali arranjar um perdão, enfim, é uma fotografia fantástica que se poderia escrever várias histórias e não temos ninguém de frente, só temos silhuetas, e é isto que me fascina na fotografia,
que é fazer fotografias em que mostre muito pouco de palpável e que se pode dar largas à imaginação, se pode contar histórias fantásticas. Pronto, mais uma fotografia que está na regra dos textos. O meu horizonte aqui está exatamente num dos textos. Gosto muito desta linha de força por percorrer aqui o Parque Terra Nostra. Quando eu não tenho alguém para humanizar a fotografia, coloco a câmera no tripé, dispara 10 segundos, coloco-me numa posição, o foco já lá está preparado para lá e serve para humanizar e para dar motivo de escala à fotografia e torna as fotografias bem mais interessantes do que se não tivesse ninguém. Esta é mais uma fotografia feita em formação, numa das minhas formações, no Ilhéu de Vila Franca, que é uma reserva, mas que no verão se abre por dia para se poder tomar banho. É uma piscina natural, uma coisa fantástica, no meio do mar, uma coisa magnífica. Eu tive a sorte neste grupo de formação, isto era em abril, o Ilhéu ainda estava fechado, mas eles eram de Vila Franca, tinham conhecimentos lá com os bombeiros levaram-nos lá e tivemos lá, passamos lá o dia a fotografar sozinhos, sem mais ninguém, e eu gosto muito desta fotografia, já o Irmão Humano está exatamente na regra dos terços, ela estava a fotografar, gosto muito destas linhas de rochas que me levam exatamente ao sujeito, e depois o espaço à frente no sentido do olhar, espaço à frente no sentido em que ela estava a fotografar, uma fotografia extremamente minimalista, mas com montes de força que se poderá também contar uma história que nunca mais acabe. Basta só nós queremos dar aqui, termos tempo para divagar sobre esta fotografia. E reparem, o minimalismo na fotografia torna as fotografias muito mais impactantes e podemos contar muito mais histórias com fotografias minimalistas do que com fotografias com muitos elementos. Ora bem, a exceção à regra dos terços é exatamente a simetria. E toda a regra tem exceções, como é lógico. Vou fotografar o meu sujeito ao centro sempre que fotografar simetrias, reflexos, macros e sempre que estou a fotografar algo só para ter um registro documental. Sei lá, se eu precisar de fotografar as minhas pratas para a companhia de seguros, para ilustrar o processo, eu não vou estar a fazer fotografia já às jarras na regra dos textos, quer dizer, vou fotografar ao centro, é meramente fotografia documental. Se eu estiver a fazer fotografias por um livro de plantas em que tem que ter um exemplo de cada planta, eu não estou preocupado com isso, pronto, é uma fotografia documental. Pronto, e aí poderá perfeitamente ser ao centro, tal como poderá ser sempre ao centro, sempre que eu estiver a fotografar reflexos e simetrias. E isso podem ser de milhentas formas. Uma composição simétrica significa solidez, estabilidade e força. É também eficaz na organização da imagem com detalhes elaborados, e já vamos ver exemplos disso. Uma das estratégias oferecidas por uma apresentação simétrica é a simplicidade dos elementos do tema. Nas simetrias, a linha divisória pode ficar perfeitamente ao centro. E repara, nós temos aqui uma simetria perfeita e o meu horizonte já ficou praticamente ao centro. E a minha simetria aqui nesta piscina, exatamente o céu. E, portanto, numa simetria, aceita-se perfeitamente e fica bem o horizonte ao centro. Aqui é a mesma coisa, um tanque num dos parques de Ponta Delgada, num parque da cidade, e, portanto, reparem que o fundo, o reflexo é perfeito em relação a tudo isto que está aqui, e o céu está azul, portanto, azul está o fundo. Portanto, e uma simetria, o centralismo aqui faz todo o sentido. Reparem que eu tive o cuidado de alinhar aqui no canto esta linha de força que sai daqui e que depois também no reflexo também sai lá em baixo. Portanto, isto faz toda a diferença numa fotografia de reflexos. As simetrias são para ser usadas porque ficam bem. Mais uma simetria fantástica, também num tanque, enfrenta, isto aqui é o Convento da Esperança, ou seja, a Igreja de Santo Cristo, onde se realizam as grandes festas de Santo Cristo. Todo esse espaço aqui à frente é o Santuário da Esperança, portanto é um santuário como o Santuário de Fátima, o de Braga e outros por este país fora. E este tanque está aqui, está em frente ao Forte de São Brás.
Isto é o antigo Hospital de Ponta Delgada, um edifício magnífico, a Igreja de São José, e reparem que tudo isto está refletido nesta simetria, exatamente ao centro, e está perfeito. Reparem que está alinhado aqui no lado, que faz toda a diferença, e é uma fotografia extremamente sugestiva. E os reflexos dão sempre fotografias muito bonitas. Nunca reparei nesse tanque aí. Fica em frente ao Forte São Brás. E por vezes durante as festas e à noite no verão tem 3 ou 4 pontos de água que circula a água, um repuxo. Agora já estou a ver. Aqui os repuxos estavam desligados, por isso é que se conseguiu fazer o reflexo. Temos aqui mais uma simetria que eu também gosto muito, completamente diferente, um estilo completamente diferente de fotografia. Isto é o Hotel Monte Palace, que foi um dos hotéis mais luxuosos que nós tivemos em São Miguel, feito há 30 anos atrás, 30 e tal. Entretanto, esses hotéis foram muito financiados pelo Estado e capital estrangeiro. Os estrangeiros depois acharam que isso não estava a dar lucro e foram-se embora, deixaram a dívida toda para o Governo Regional e para os bancos, e isto era uma coisa de luxo, ficou completamente destruído. Teve muito tempo conservado porque mantiveram a segurança. Quando retiraram quando não houve mais dinheiro para a segurança, nem para a segurança havia, abandonaram e pilharam tudo, mas tiraram tudo, canalizações, tudo. E este V que está aqui é formado pelo fosso do elevador panorâmica que tinha isto na altura. E reparem, se eu imaginar aqui uma linha vertical ao centro, o que está à direita é rigorosamente igual ao que está à esquerda, é uma simetria. Portanto, aqui faz todo o sentido o estar ao centro, porque é uma simetria. E em urbanismo isso faz-se muito. Por exemplo, se eu tiver... Há uma Praça do Arieiro, em Lisboa, Praça do Arieiro, que se estivermos de costas para... que vem de baixo, não é Moraes Soares, Almirante Reis, salvo erro. Almirante Reis, não é? Se estivermos de costas para Almirante Reis, os edifícios à volta são todos iguais, e depois o que está no meio sobe ao meio, faz um edifício mais alto. O que é lindíssimo, porque se nós virmos ali uma fotografia ao meio, o lado direito e o lado esquerdo é um espelho. É fantástico, é uma simetria perfeita. E quem diz isso, se estivermos no Praça de Comércio, em Lisboa, virados de frente para a Rua Augusta, é a mesma coisa. O que está para a direita da Rua Augusta e para a esquerda é rigorosamente igual, é muito semelhante. São edifícios idênticos e que fazem simetrias muito bonitas. Todas essas grandes praças nas cidades dão simetrias muito interessantes. Aqui é a mesma coisa, tirada no tal hotel totalmente destruído, em que eu tenho aqui uma simetria, esta linha aqui do meio, o que está à direita e à esquerda rigorosamente igual. Eu gostei muito de fazer essa fotografia. Isto, por exemplo, isto aqui ao fundo é uma vista fabulosa sobre a Lagoa das Sete Cidades. Mas estava nevoeiro. E estando nevoeiro não se via nada. E então eu quis fazer um high-key, ou seja, que é arrebentar os fundos, os limites ficarem imperceptíveis. Isso chama-se a técnica da high-key, ou seja, se eu reparar aqui ao fundo, eu não consigo ver bem os limites das janelas, portanto elas estão perdidas com o nevoeiro. Isto era uma forma de... Esta técnica aqui foi aplicada de forma a reforçar a destruição, tão destruída ao ponto de já se diluir, já se desvanecer com a paisagem. Eu posso-vos dizer que esta fotografia, eu comecei com o fotão traseiro e até chegar aqui, este claro que eu pretendi, eu acho que fiz 11 ou 12 fotografias, clareando sempre um clique de cada vez. É certo que eu estava a dar formação, portanto quis mostrar aos meus formandos um clique de cada vez, porque, como vocês sabem, a gente consegue analisar pelo histograma, dar saltos maiores, mas enquanto não soubermos quando são esses saltos, devemos clarear um clique de cada vez, e esta fotografia foi a 11ª ou a 12ª, depois de ter uma fotografia com o fotão traseiro, ou seja, uma fotografia em que seria a fotografia ideal para a câmara fotográfica. Portanto, isto é para demonstrar também que nem sempre se consegue chegar ao nosso resultado final no terreno com facilidade. Por vezes é preciso fazer muitas tentativas até chegarmos à fotografia ideal. E é preferível levar mais uma fotografia do terreno para casa do que depois chegar ao terreno e dizer, pá, caramba, esta fotografia já ultrapassou um bocadinho, porque é que eu não tenho uma anterior? Portanto, não custa nada, por vezes, levar mais uma, e então, em naturezas mortas, como é o caso,
não faz sentido não podermos testar até ao limite. E, portanto, eu gosto muito dessa técnica do Aiki. Não é... Tem que se fazer muitas tentativas até ao limite do QB que fica bem, mas depois dá resultados, quando bem conseguidos, muito interessantes. Ora bem, mais uma simetria. Uma torre de uma igreja moderna, em que é feia por si só, mas pronto, com cuidado, se nós alinharmos as coisas. Repare, eu alinhei aqui em baixo nos dois cantos, tive o cuidado de cortar ali em cima sem dar o limite da torre, ou seja, ainda dando hipótese de poder ter mais um andar, que não tem, mas pronto, mas não dando o limite, deixa a imaginação a funcionar. E depois tem esse padrão por aqui acima que se repete e dá um grafismo bastante interessante. Não é uma fotografia do outro mundo, mas graficamente é sugestiva, é interessante, poderá-se fazer trabalhos de arquiteturas em que isso se encaixe bem e fique giro. Mais uma simetria, reparem, isto é um mirador, é um ponto de observação de baleias, daquelas torres de observação que eram muito utilizadas antigamente na caça à baleia e hoje em dia são utilizadas para o whale watching. Ou seja, as torres, muitas delas foram recuperadas por ter lá vigias, ter lá observadores, e que quando os barcos saem para ir com os clientes, eles vão dizendo, olha, ali parece-me que tem uma ou não tem, e quando aparece, eles avisam uns aos outros e todos eles vão vão para tentar, se estiverem próximos, relativamente próximos, se estiverem muito longe não vale a pena, porque as baleias estão há algum tempo à superfície, mas o que nós temos nos Açores essencialmente são cachalotes, e os cachalotes alimentam-se mais ou menos a 1 km de profundidade. Eles vão comer lulas gigantes. E então os cachalotes vêm à superfície, estão há algum tempo a respirar, e depois quando mergulham, normalmente ficam 50 minutos a 1 hora debaixo da água a alimentarem-se, e só depois é que voltam à superfície. Portanto, num passeio, por vezes podemos não encontrar nada, porque se elas estiverem em mergulho, e portanto passa-se o tempo, e aí muitas vezes é complicado. Mas isso para dizer então que este observatório é novo, é recente, portanto foi recuperado e todo muito minimalista. E reparem que essa é uma simetria. Isto é uma linha central, igual de um lado e do outro. A única vantagem é que eu tenho aqui a figura humana a dar-me algum dinamismo e algum motivo de escala e humanizar a paisagem, que fica bem mais interessante do que se estivesse só sem ele. Eu adoro esta fotografia e é uma coisa estupidamente simples. Curiosamente, muitas dessas fotografias que eu estou mostrando a vocês, eu tenho as que eu mais gosto, eu tenho estado a separar para criar num site, para pôr fotografias à venda como fotografia de autor, eu gosto muito das fotografias acompanhadas por um pequeno texto. E como eu não tenho jeito para a escrita, eu gosto de entregar as minhas fotografias a escritores, a vários, e cada um escreve pequenos 2, 3 parágrafos, às vezes só um, de uma pequena reflexão sobre as fotografias. E esta fotografia, por exemplo, isso foi num raid fotográfico que eu fiz com uns formandos meus no cemitério em Ponta Delgada, no cemitério de São Joaquim, que os cemitérios são sítios excelentes para fotografar, porque têm normalmente pormenores de arquitetura fantásticos. E o do São Joaquim é um belíssimo cemitério, como o do Alto São João em Lisboa, um cemitério lindíssimo, com túmulos muito bonitos. E então isto é uma porta de um jazigo em aço inoxidável, já muito minimalista, e com este símbolo de trevo, que também ao mesmo tempo é um símbolo de cruz, que tem uma forma de cruz. E é curioso que entreguei esta fotografia a um senhor aqui nas Flores, que escreve muito bem, ele é o Francisco, é o Pedro Maria, o primo da Gabriela Silva. Está a ver quem é? António Maria. António Maria, sim, António Maria. E eu entreguei ele, mas o António Maria sabia que escrevia muito bem, não sei o quê, e tinha ficado viúvo há muito pouco tempo, há uns meses. Pronto, mas eu não me apercebi que ele pudesse olhar para esta fotografia e visse aqui a morte. Isto para mim simboliza, mas fui eu que fotografei, sei o que é que fotografei. Isto assim por si só não imaginei.
E é curioso que o senhor fez um texto sobre a morte para esta fotografia, uma coisa magnífica. E ele já tinha escrito várias fotografias, e esta foi a última que ele escreveu, e depois ele pediu-me, olha, não me mande mais fotografias agora, porque mexe muito emocionalmente comigo escrever sobre as suas fotografias, principalmente sobre a última que eu escrevi. E ele, entretanto, tem estado muito parado nisto. Mas portanto, fascinou-me, mas deixou-me estupidamente feliz que esta fotografia, que para mim efetivamente simbolizava a morte, mas não é propriamente, não é explícito de forma nenhuma, e ele conseguiu beber exatamente esta mensagem e escrever um texto sobre a morte. Portanto, estas pequenas subtilezas na fotografia e na arte em si que fascina quem faz. Isso é uma coisa tão simples. Claro que o grande problema é, no meio de um cemitério em que tem tanto jazigo, tanta coisa, com tantos arabescos, com tanta flor, com tanta complicação, nós nos concentramos numa coisa tão simples como uma porta assim na cena e fazer uma composição fora do contexto e ao mesmo tempo continuar a dar o símbolo da morte. Mais uma simetria que não coloquei ao centro. E não coloquei ao centro porquê? Porque a neblina para cima não me dava informação nenhuma e eu aqui em baixo tinha um reflexo fantástico. Portanto, isto foi um amanhecer na Lagoa das Sete Cidades. Fomos para lá de noite, escuro, num amanhecer que não foi muito bonito, é certo que não vê aquelas cores bonitas, aqueles azuis, aqueles violetas, porque estava nevoeiro, mas o nevoeiro dá esta coisa às lagoas lindíssima, esta mística, esta coisa sem sabermos se vai ser um monstro de Loch Ness ou não, pronto, que está. E esta paz magnífica que os nevoeiros dão e a preto e branco ficam fantásticos. Uma simetria, mais uma vez uma simetria, isto é agora no Pico, isto é a Lagoa do Capitão, isto é a Montanha do Pico, nós estamos aqui mais ou menos a 500, 600 metros de altitude, é uma montanha magnífica, a montanha tem no todo 2.351 metros, portanto é a montanha mais alta de Portugal, e eu já subi aos 51 anos de idade, portanto há 4 anos atrás, era um sonho subi-la, digo-lhe, custou-me os olhos da cara. Cheguei lá acima, não vi absolutamente nada, que o nevoeiro e a chuva não me deixou. Mas foi das coisas que mais prazer me deu na vida, porque já com este peso exagerado, já acima de 50 anos, ainda ter conseguido subir, é certo que ele levei 5 horas a subir e 6 horas a descer. O grupo era um grupo muito pequeno, mas também tudo com gente que já não estava na flor da idade e não tinha, não era o pessoal do ginásio que ia para lá, mas foi um desafio fantástico, é uma experiência única. Aconselho qualquer pessoa que venha aos Açores, se achar que ainda está numa do desafio de galgar a montanha, é um desafio extremamente interessante. Mas também foi frustrante, um esforço desses para não ver nada. Vimos muito pouco, foi só umas abertas de quando em quando, mas sabe que só a sensação de ter vencido a montanha é uma coisa incrível. Sabe que depois de fazer isso eu comecei a perceber melhor aquela loucura dos grandes montanheiros do Everest e não sei o quê, que arriscam brutalmente a vida só para a adrenalina de lá chegarem e dizer, cá estou, eu consegui, é um sonho realizado. Pronto, eu comecei a perceber melhor, apesar de continuar a achar que é uma loucura o risco que eles correm muitas vezes sabendo que estão mesmo no limite e mesmo assim arriscam, mas pronto, mas a adrenalina tem dessas coisas. Ora bem, mais uma... Eu tinha esse sonho, mas já não vou fazer. Nunca se sabe, nunca se sabe. Não vou, já não tenho idade para isso. Pode ser que eles arranjem um projeto aí, agora com o turismo, com os helicópteros, e nos deixarem lá em cima, a gente ver. Já não tem a mesma piada, não é? Não tem, mas pronto. Ou então, pelo menos para nos irem buscar, porque pelo que eu ouço, a descida é o pior de tudo. É o pior, descer é pior. O descer rebenta com os joelhos, com os calcanhares, é uma coisa... Nós começamos a subir por volta das 3 horas da tarde, porque era para passar lá à noite. Mas já quando subimos, tínhamos a certeza que não iríamos passar a noite, porque vinha uma tempestade. E chegámos lá acima 7h30, ou o que foi.
e depois comemos qualquer coisa, mas foi muito rápido, depois somos logo a descer e só comemos um pouco mais substancialmente já mais a meio do caminho, porque lá em cima estava muito agreste. Mas quando nós chegamos à Casa da Montanha, era perto da 1 da manhã. E é curioso, quando o último degrau para a Casa da Montanha é um degrau alto, mais ou menos com 40, 50 centímetros, porque quando neva, para não estar a entrar a neve para dentro da Casa da Montanha, eu já não tinha forças nas pernas de subir e descer degraus e saltar, não sei o quê. Para entrar para a Casa da Montanha tive que ajudar com as mãos a puxar as pernas para fazer o degrau, porque já não havia forças. É realmente, o descer é de uma violência incrível. E ainda por cima foi sempre com chuva, o que complicou um bocadinho mais, pronto, mas eu devia ter muitos pecados que tinha que os pagar a subir. Ora bem, mais uma simetria, portanto, mais um reflexo. Tudo o que é reflexo dão fotografias muito interessantes e dão sempre simetrias giras. Pronto, e coisas simples. A seguir uma carga de água forte é excelente para fotografar, porque a paisagem fica perfeita e dá reflexos muito, muito, muito bonitos. Estão a ver como a simetria simplifica brutalmente coisas complicadas. Esta varanda é toda cheia de arabescos, toda muito complicada, muito elaborada e, portanto, mesmo as janelas, e a simetria simplifica. Isto é o Palácio da Fontebella, é o museu, a Escola Secundária Antero de Quental em Ponta Delgada, é o palácio maior que nós temos da época da Laranja, portanto foi construído por uma família que ganhou muito dinheiro a vender laranjas para Londres no finais do século XIX. E este senhor era tão rico, tão rico, tão rico, que ganhou o título de barão porque emprestou dinheiro ao rei na altura que estava falido, no rei da época, estava falido, e ele emprestou dinheiro, e então a truque do empréstimo foi concedido o título de barão. E depois, quando ele acabou este palácio, que é uma coisa enorme, com tetos pintados, com capela, coisa lindíssima. Aliás, eu estudei nessa escola e é curioso que isto é um palácio magnífico e por dentro está impecável. Estudam aqui 2.000 alunos e por dentro não se vê um risco, não se vê um buraco. Está impecavelmente bem conservado. É certo que esta parte velha é mais para o 10º, 11º, 12º, mas mesmo assim está impecavelmente bem conservado e é uma escola magnífica. Depois tem a parte nova para trás, nos terrenos adjacentes ao palácio. Mas o Barão da Fontebella, quando acabou de fazer este palácio, ele gastou uma fortuna tão grande, tão grande, tão grande aqui, que ficou meio falido. Portanto, já morreu sem dinheiro e só com bens. Isso é nas Furnas. Não, isto é um Terro de Quental, assim, em Ponta Delgada, mesmo junto ao Palácio do Governo Regional, aquele que é da época colonial, tudo em azul e branco. Isto é a mesma a escola de secundária, é um Terro de Quental. O Palácio do Governo Regional na Conceição, no Lar da Conceição. No Lar da Conceição, exatamente. Isto é ao lado, ao lado da Igreja do Carmo, do Palácio da Conceição. Isso é parte dentro do pátio interior do Palácio do Liceu do Antero de Quental, da Escola Secundária Antero de Quental. Sim. Ok. E a simetria está aqui, exatamente ao meio, dividindo aqui uma linha vertical. A parte da direita é rigorosamente igual à parte da esquerda. É uma simetria. Mas nas Furnas há um edifício, talvez não é tão majestoso como este, mas é um edifício. É muito mais. Que tem lá um restaurante até. Sim. É muito mais pequeno. É da família Câmara também. É da família Câmara. Esta é outra casa que está-se a referir. Mas a varanda é muito mais pequena. Estas varandas em ferro forjado são de finais do século XIX. São do século XIX. Nós em São Miguel tínhamos várias fundições de ferro na época, porque se utilizava muito o ferro em tudo o que era construção. E nós temos muita varanda em São Miguel, todas elas em ferro forjado, porque marcou uma época e pronto, é património neste momento. Senhor. Isto é o pórtico da entrada de Antero de Quental. Agora já estou a ver perfeitamente. Isto é também uma simetria. Aqui uma linha vertical à direita e à esquerda.
E repare que é muito trabalhoso, é muito trabalhado. E as simetrias simplificam, porque a gente não se concentra nos pormenores, porque estamos a ver o espelho. Portanto, é uma forma de simplificar coisas complicadas fazendo simetrias. E, portanto, dá efeitos muito... E depois este céu azul aqui com o texto amarelo colonial e o portão de ferro forjado, portanto, dá um efeito muito interessante. Foi um trabalho muito giro que eu fiz. A Associação dos Antigos Alunos da Antero de Quental queria fazer um conjunto de postais para oferecer no Natal ou vender aos antigos alunos e não sei o quê. E pronto, e como eu fui um antigo aluno dessa escola, eles pediram-me para eu fazer e eu ofereci as fotografias. E então eu fui fotografar a escola com aquilo que fui retirar da escola aquilo que me marcava na minha época enquanto estudante. E, por exemplo, este pórtico de entrada era assim uma coisa majestosa, quer dizer, era algo ainda porque nós éramos pequeninos, olhar para aqui para essa coisa tão grande, não sei o quê. Portanto, fui buscar tudo elementos que me marcaram muito e foram esses que depois foram para os postais. Eu tirei muitas fotografias. A Associação Antigos Alunos é dessa escola? É desta escola, exatamente. Pronto, mais uma simetria. Aqui que não está ao centro, mas também explico porquê. Isto é uma simetria na Lagoa do Congro, uma lagoa muito bonita, relativamente pequena, mais ou menos aqui do tamanho da nossa Lagoa Negra, mais ou menos do tamanho da Lagoa Negra. Curiosamente, esta lagoa fica junto à Vila Franca, portanto, entre a Lagoa do Fogo e a Lagoa das Furnas, e é das lagoas que mais provavelmente poderá entrar em erupção nos próximos anos na Ilha de São Miguel. De quando em quando ela tem erupção? Sim, de quando em quando tem alterações da temperatura, da composição da água, está a ser altamente monitorizada a 24 horas por dia. E muitas crises sísmicas acontecem aqui. Isto porquê? Porque esta lagoa está muito ligada ao vulcão da Lagoa de Fogo. E o vulcão da Lagoa de Fogo tem uma erupção mais ou menos de 500 em 500, 600 a 600 anos. A última erupção foi há 550 anos. Portanto, estamos num período em que tudo pode acontecer, mais 100, menos 200 anos, mas tudo pode acontecer. Mas reparem que a simetria está mais para cima. Porquê? Porque aqui já se via a luz do sol. E a diferença de luz lá para fora é tão grande em relação a isto, que para aquilo ficar bem, isto ia ficar muito escuro. Para isto ficar bem, não podia incluir o céu. Então veja o céu só no reflexo e fica perfeito. Essa não parece estar eutrofizada. Não. Isto aqui não tem pastagens, não tem nada. Isto é só montanha à volta. Isto também era privado. Esta lagoa era privada, como esta encosta toda, de uma família da dona Teresa Guzmão, salvo eu. Acho que era Teresa Guzmão. Entretanto, isto é uma propriedade enorme, são muitos hectares, e como a lagoeira já estava a ser muito visitada pelas pessoas, isso não dava rendimento nenhum aos donos, o governo regional comprou esta lagoa, pronto, isto se expropriou, apagou, a água não se compra, mas a envolvência foi comprada pelo governo regional e eles têm estado a recuperar os acessos e não sei o quê, e hoje é das lagoas mais visitadas de São Miguel, por ser muito pequenina, muito bonita, de uma luz incrível aqui em baixo e não tem atrofização nenhuma. Esta está muito, muito, muito pura. Muito bem. Pois é, não dá para ir vocês não estão a mostrar fotografias nossas, não é? Não, mas eu depois partilho consigo a apreciação delas pelo Facebook ou coisa assim parecida. Amanhã nós fazemos uma vídeo. Vou ver depois o que é que consegui mandar, porque aqui às tantas impactou-me. Ok, depois eu digo. Acho que duas pelo menos consegui mandar. Ok, muito bem. Pronto, okay. Amanhã hoje fomos pontuais, amanhã pela mesma hora continuamos com as nossas regras de composição. Tá bom? Sim, pronto, bom descanso, obrigado. Bom jantar, até amanhã. Até amanhã. Obrigado.